Acho que essa todo mundo conhece, né? Metallica todo mundo conhece. Já uma banda um pouco mais recente, Então, hoje nós vamos fazer duas homenagens. Nós vamos homenagear o corpo e vamos homenagear a Metallica. Vamos deixar tocar um pouquinho disso. Essa todo mundo conhece. Metallica não. Muito procura da história. Quem que existe lá? Como entender? Não, James Hetfield. Não. Ele se inspirou no Motorhead. O James Hetfield era o Motorhead dos Estados Unidos. I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside, I feel the scream of this terrible. Agora. Então, turma, a nossa banda homenageada agora é Metallica. Vou botar aqui, Metallica. Justice for All. Belíssimo disco, né? Super disco. Tem alguns discos deles são muito bons. O Black é muito bom, Justice for All, Master of Puppets, são discos fora de série. Metallica é uma banda icônica. E, para aqueles que não sabem, o vocalista e um dos grandes líderes do Metallica, o James Hetfield, eles fundaram uma banda que teve como origem... O James Hetfield ele foi presidente do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos. Então eles dizem que a grande inspiração deles para formar uma banda foi o Motorhead, que vai ser uma das bandas homenageadas com certeza, né, no curso. Aliás, é talvez a minha banda predileta. O Motorhead foi a grande inspiração do Metallica, tanto é que no final, nos últimos anos de vida, né, do Lemmy, ele foi convidado para tocar junto com o Metallica, muitos shows nos Estados Unidos, porque eles queriam homenageá-lo porque era uma coisa icônica. O Metallica fez muita coisa legal, muita coisa boa, de altíssima qualidade, vale a pena, não podemos deixar o rock and roll morrer, e escutar Metallica é importantíssimo, vale a pena, tá bom? Então nossa homenagem, singela homenagem ao Metallica. Pode colocar aqui de novo, né? Metallica, belíssimo disco, Justice for All. Hoje em dia a justiça está um pouco falha, me parece que um pouco seletiva. Então, eu acho que esta capa diz muito bem a verdade que nos representa. A justiça não é tão cega assim. Ultimamente ela está movida muito a dinheiro. Mas essas qualificações eu vou deixar de lado, porque senão, imagina, eu sou preso. Então eu não posso falar muito, mas tudo bem. Mas vamos lá, o nosso foco agora, vamos falar um pouquinho sobre condutividade. É o nosso segundo parâmetro. E a ideia de falar sobre condutividade, qual que é? Deixa eu colocar aqui a apresentação e deixar preto, aí eu consigo falar. Para a gente poder explicar bem o que é condutividade, eu vou fazer uma analogia. E aí, dessa analogia, eu vou gerar o parâmetro condutividade. É lógico que eu não vou entrar em detalhes do ponto de vista analítico ou equipamento, mas eu vou explicar a lógica do que é o parâmetro condutividade e a importância ambiental. Mas para a gente entender bem, a analogia que eu vou usar com vocês é a analogia da transferência de calor por condução. O que eu vou fazer? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma placa, um bloco. Vamos imaginar que este bloco tenha uma área A. Vamos imaginar que esta área seja uma área A.
É um bloco rígido. E eu vou imaginar que aqui eu tenho uma temperatura T2. E vamos imaginar que nesta face eu tenha uma temperatura T1. Eu vou imaginar que este bloco tenha uma distância, um comprimento ΔX. É um bloco rígido. Por exemplo, metal, um bloco metálico, cobre, latão, alumínio, seja lá o que for. Eu tenho uma diferença de temperatura. Vamos assumir que T2 seja maior do que T1. Então, o que vai acontecer? Qual que é a consequência dessa diferença de temperatura? Transferência de calor por condução. Ou seja, eu vou ter passando aqui uma certa taxa de calor, que eu vou indicar pela letra Q. Se vocês lembrarem lá da física, essa taxa de transferência de calor, ela pode ser calculada como sendo função de uma constante, K, que eu vou colocar um K índice T, é uma constante que a gente chama de condutividade térmica, vezes uma certa área, esta área, área A, que vai multiplicar um certo gradiente de temperatura, gradiente espacial. Ou seja, isso aqui é a lei de transferência de calor por condução. Ela é proporcional a um coeficiente que a gente chama de condutividade térmica, função da área, ΔT, ΔX. Esse calor é em watts, área metro quadrado, ΔT, temperatura Kelvin, ΔX metro, sistema internacional. Vocês concordam que fisicamente, se eu tiver uma diferença de temperatura, vai passar uma certa quantidade de calor? Isso ninguém tem dúvida, certo? A minha analogia, o que eu vou fazer? Agora aqui desse lado. Agora eu vou imaginar um líquido. Um líquido. E nesse líquido eu tenho uma série de cátions e ânions. Na+, Cl-, sulfato, um monte de coisa. Cálcio mais 2. Eu tenho cátions e ânions em solução. Certo? Eu tenho uma certa quantidade de cátions e ânions. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma bateria e eu vou aplicar nesse líquido uma certa diferença de potencial. Vamos dizer que isso aqui tenha uma área A, vamos dizer que isso aqui tenha um certo ΔX, e vamos assumir que agora eu não tenho diferença de temperatura, mas eu tenho aqui um potencial, uma diferença de potencial, o 2 e o 1. O 2 maior do que o 1. Tem uma diferença de potencial elétrico. Essa bateria. O que vai passar aqui? Oi? Vai passar corrente. Então, o que acontece? A nossa analogia térmica, eu posso fazer a mesma coisa com uma analogia elétrica. O que está acontecendo? Deixa eu encostar aqui. O que está acontecendo? Eu estou aplicando um potencial e vai passar uma corrente. Por que vai passar uma corrente elétrica? Porque os elétrons, corrente elétrica, é elétrons em movimentação. Por que passa essa corrente? Porque eu tenho cátions e ânions em solução. Essa é a base do princípio do parâmetro condutividade. Condutividade elétrica. Então, o que eu entendo como sendo condutividade elétrica? É a capacidade de uma amostra de conduzir corrente elétrica. Quem é que vai possibilitar essa passagem de corrente elétrica?
a presença de cátions e ânions em solução. Quanto mais cátions e ânions eu tiver em solução, maior é essa passagem de corrente para um dado potencial. Quanto menor for a concentração de cátions e ânions dissolvidos, menor vai ser essa capacidade de passagem de corrente elétrica. Então, se eu conseguir medir essa passagem de corrente elétrica, se eu conseguir medir, eu consigo quantificar. Se eu quantificar numericamente, eu digo o seguinte, ora bolas, quanto mais cátions eu tiver, mais ânions eu tiver, quanto mais sais eu tiver, maior vai ser a condução de corrente elétrica. Então, se eu medir essa corrente elétrica para um dado potencial, eu vou conseguir estimar um certo coeficiente, ou melhor, um parâmetro, que a gente chama de condutividade elétrica. Quanto maior for esta condutividade, maior a concentração de sais dissolvidos. Que sais? Sais que estejam na forma iônica, compostos que estejam na forma iônica. Então, olha que interessante. Vou fazer uma analogia. Eu vou escrever esse K, índice T, esse coeficiente de condutividade térmica. O que ele é? Ele é uma transferência de calor vezes um ΔX, isso aqui só para vocês entenderem, dividido por um ΔT, dividido por uma área. Concorda? Isso aqui é a condutividade térmica, certo? Agora eu vou fazer a analogia com a condutividade elétrica. O que é o Q para mim? Q é o que eu estou transferindo. O que é o Q? Agora a condutividade elétrica. O que é o Q para mim? É o I. ΔX é o mesmo. O que é o ΔT? É o potencial. É o ΔU. E aqui aparece a área. Este parâmetro aqui, olha que interessante. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? ΔU por I, ΔU, R, I. Concorda? Ora, isso aqui o que é? Resistência. Qual é a unidade de resistência? Ohm. Lembra? É a unidade de resistência. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui KE, ΔU e vou substituir na verdade, né? O que é o R? O R, ele é o ΔU dividido por I. Eu vou substituir aqui. Aí vai aparecer aqui um ΔX, vai aparecer aqui embaixo um A e vai aparecer aqui o ΔU, que é 1 sobre R, a resistência. Turma, esse parâmetro, o K índice E, a gente chama de condutividade elétrica. Só que a gente normalmente não escreve 1 sobre a resistência. 1 sobre R, o inverso da resistência, tem outro nome. Tem um outro parâmetro e tem outra unidade. Isso aqui tem outro nome. Isso aqui chama-se Siemens. S é 1 sobre a resistividade. Isso aqui é condutividade. E a unidade é Siemens. R é ohm. E o inverso da resistência é condutividade, cuja unidade é Siemens. Ora, então o que é condutividade elétrica? É esse parâmetro sigma, um ΔX, por uma área.
Isso aqui o que, que é? Metro. Isso aqui é metro quadrado. Dá o quê? Metro por metro quadrado, 1 sobre metro. Esse S, condutividade, Siemens. Isso aqui a gente chama de condutividade elétrica, cuja unidade no sistema internacional, Siemens por metro. Isso é condutividade. Condutividade, portanto, é uma capacidade que a minha amostra tem de possibilitar, de permitir a passagem de corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica passa para um certo potencial, maior é a condutividade elétrica. Quem permite a passagem da condutividade elétrica? A presença de sais dissolvidos. E se eu só colocar água? Só tem água. Que cátions que eu vou ter na amostra? H+, dissolvidos? Só H+ ou H-. O que vai acontecer com a condutividade? Alta ou baixa? Muito baixa, porque a concentração de compostos dissolvidos, iônicos, é muito baixa. Tiro água ultrapura, coloco água do mar. Água do mar tem uma enorme quantidade de sais dissolvidos, cátions e ânions. O que vai acontecer com a condutividade elétrica? Muito alta, porque tem grande quantidade de cátions e ânions dissolvidos em solução. Então a condutividade elétrica vai ser alta. Bom, pontos importantes, eu não posso esquecer disso. Qual que é a unidade mais comum de condutividade? No sistema internacional é Siemens por metro. Siemens, porque condutividade específica Siemens por metro. Só que a unidade mais usual para a gente não é Siemens, é microsiemens por centímetro. É a unidade mais usual. É a unidade que a gente usa de referência. Então, quando a gente fala muitas vezes, qual que é a condutividade de uma água natural? Ela varia entre 50 a 200 microsiemens por centímetro. Siemens, metro, comprimento no sistema internacional. Só que é centímetro. E é microsiemens. Tá certo? Então, esta é a unidade mais usual. Esta é a unidade de condutividade elétrica. E por que me importa a condutividade elétrica? Porque ela está me dizendo indiretamente da concentração de sais dissolvidos em solução, iônicos, e que são capazes de transmitirem corrente, dado um potencial. Eu pego uma água ultra pura, condutividade é baixa. Pego uma água ultra pura, coloco açúcar. Açúcar vai me permitir a passagem de corrente? Açúcar, ele por acaso é iônico? Não. Glicose é iônico? Não. Não é iônico. Vai transmitir corrente? Não. Coloco uma amostra de NaCl. Vai transmitir corrente? Vai. A condutividade vai ser mais alta. Então, quais são os valores de referência que é importante a gente ter quando a gente fala de condutividade? Tudo bem, eu entendi o parâmetro, mas eu preciso de alguns valores de referência. Que valores são esses? Eu preciso ter alguns valores de referência. Que valores são esses? Vamos ver alguns. Por exemplo, aqui. Pegar alguns valores de referência. Referência. Por exemplo, água destilada. Água destilada tem muito baixa concentração de cátions e ânions. Ela deve ter um valor de condutividade muito baixo, da ordem de quanto? 0,5 a 3 microsiemens por centímetro. Ele é baixo. Mas baixo quanto? Na faixa de 0,5 a 3. Que mais? Água de chuva. Água de chuva, ela tem alguns cátions e ânions.
Tem, porque ela tem contato com o ar atmosférico. Ela permite a incorporação de CO2. O CO2 se dissocia em bicarbonato, ácido carbônico, bicarbonato, carbonato. Tem H+, tem OH-. Água de chuva tem uma certa concentração de cátions e ânions, que podem inclusive ser incorporados em função de poluição do ar. Ela tem uma condutividade um pouco maior, mas em geral em ambientes pouco poluídos ou protegidos, menor do que 15 microsiemens por centímetro. Isso me indica uma baixa concentração de cátions e ânions. Águas naturais. Corpos d'água, lagos, rios, reservatórios, podem variar de 20 a 500 microsiemens por centímetro. Água salobra. Água salobra de 1.000 a 5.000 microsiemens por centímetro. Ou seja, cada vez que eu tenho um valor de condutividade, veja que eu não conheço a característica físico-química da minha água. Eu não sei se tem mais cloreto, menos cloreto, mais sulfato, menos sulfato. Eu não sei se tem bicarbonato, sódio. Eu não sei a composição físico-química da água. Eu não sei. Mas eu sei que se a condutividade é maior ou menor, posso ter mais ou menos cátions presentes na fase líquida. Eu não sei quais são. Eu não sei quais são. Eu não estou fazendo uma quantificação específica desses cátions e ânions, mas eu sei condutividade alta mais cátions e ânions. Condutividade baixa, concentração menor de cátions e ânions. E por que o parâmetro condutividade ele é importante? Porque a forma como eu meço fisicamente condutividade é muito semelhante conforme eu meço o pH. É muito semelhante. É uma análise muito rápida. É uma análise muito simples. E ele consegue me dar diretamente valores da presença de cátions e ânions na fase líquida. Então, para mim, é muito prático, é muito objetivo. É uma análise muito rápida. E por que essa análise rápida, para mim, ela é importante? Porque existem inúmeros processos de tratamento, especialmente tratamento de águas industriais, onde eu preciso ter amostras com concentrações muito baixas de cátions e ânions. Só que para monitorar essa concentração de cátions e ânions, muitas vezes as análises são demoradas e são caras. E eu preciso de valores rápidos, imediatos. E para que eu consiga ter esses valores, eu não consigo, por exemplo, fazer uma análise de cloreto, sulfato, sódio, lítio, potássio, seja lá qual for. Eu não consigo fazer essa análise. Elas são demoradas, pode demorar tempo. Então eu me apoio aonde? No parâmetro condutividade, porque ele é muito rápido. Então ele é uma medida indireta da concentração de cátions e ânions presentes na fase líquida, porque condutividade essencialmente é a capacidade de uma amostra de permitir a passagem da corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica, maior a condutividade. Menor corrente elétrica, menor a condutividade. Então veja que agora, o que eu estou fazendo? Eu não estou... Puxa, pessoal lá. Eu não estou exatamente conhecendo esses cátions e ânions individualmente, mas eu sei se ele tem maior ou menor concentração. Tá certo? E por que ele é muito vantajoso em uma série de processos industriais? Porque ele é rápido. Então, vamos abaixar um pouquinho, deixa eu mostrar aqui mostrar umas figurinhas. Mostrar umas figuras. Muitas vezes, quanto maior for a concentração de cátions e ânions, maior a condutividade, maior um corpo d'água ele tende a ser impactado mediante eventuais lançamentos que aconteçam na bacia hidrográfica. Vamos dar um exemplo? Olha, isso aqui
Isso aqui é um dado de monitoramento real. Isso aqui é um corpo d'água relativamente protegido, com qualidade da água relativamente boa. Condutividade no eixo dos Y. Tempo no eixo do X. Quais são os valores típicos de condutividade? Da ordem de 20 a 50 microsímens por centímetro. Esses são dados de um corpo d'água natural, sistema Cantareira, que é um dos principais sistemas de abastecimento de água na região metropolitana. Então, observa que os valores de condutividade são relativamente baixos. Então, na hora que eu vejo esses valores, eu digo, então a concentração de cátions e ânions deve ser um pouco menor, deve ser relativamente baixa. Eu vou colocar dados de um outro corpo d'água, já agora sofrendo forte influência de lançamentos de efluentes industriais, esgotos sanitários brutos não tratados no corpo d'água. Sistema Baixo-Cutia. Condutividade. Varia aqui em torno de 100 a 400 microsímens por centímetro. Veja que são valores muito maiores. Então, na hora que eu comparo ambos os corpos d'água, analisando tão somente o parâmetro de condutividade, na hora que eu comparo, eu digo, puxa vida, então aqui a condutividade é maior, então a concentração de sais é maior. Se a concentração de sais é maior, aparentemente ele deve estar sofrendo algum tipo de influência antropogênica. Lógico, estou comparando as águas provenientes de locais semelhantes. Tem locais protegidos onde a condutividade é 400, 500, são águas que apresentam grandes concentrações de sais dissolvidos. São corpos d'água protegidos, mas apresentam condutividades maiores. Mas qual que é a analogia que eu faço? A concentração de sais é maior. A concentração de cátions e ânions é maior. Eu não sei quais são, mas eu estou fazendo esta associação. Porque condutividade, por essência, conforme mostrei para vocês, a essência dela é a capacidade de uma amostra de permitir a passagem de corrente elétrica. Passa mais corrente elétrica para um certo potencial, mais cátions e ânions. Passa menos cátions e ânions presentes na amostra. Perceberam? Como é que eu meço condutividade? Turma, do mesmo jeito que eu meço pH. Só que eu tenho um eletrodo específico para medir condutividade. Nós temos eletrodos específicos para medir pH. Nós temos eletrodos específicos que me permitem medir condutividade. Eu posso ter um equipamento de bancada, conforme vocês estão vendo, um equipamento de campo, isso aqui é um condutivímetro, e a sonda, e eu posso levar para o campo e medir condutividade. Eu tenho equipamentos de processo, onde eu consigo medir condutividade online. Então, processos industriais, onde eu preciso produzir água com baixíssima concentração de compostos sais dissolvidos, processos de tratamento, de nanofiltração, de osmose reversa, produção de água para produção de vapor. Eu preciso monitorar a eficiência dos meus processos e eu não posso contar com análises de bancada, nem com análises de campo. Eu tenho que colocar analisadores de processo. E aí eu meço a condutividade minuto a minuto. Então, qual que é a grande vantagem do parâmetro condutividade? É a rapidez. E aí, se eu tiver meus valores de referência, eu consigo operar os meus processos de tratamento. Perceberam? Pessoal, dúvidas? Vamos ver como é que a gente faz a análise de condutividade? Turma, é ridículo. É muito fácil. Peraí, deixa eu ver se eu... Descobri. Era o som lá. Agora descobri.
vai colocar a amostra, inserir o eletrodo e medir pH. Existem partículas fluidas ativas de suspensão que precisam estar em Vou inserir o eletrodo. Acabou. Percebeu como é fácil? Centímetro. Tá errado. Centímetro. Perceberam, turma? É muito simples. Mas da mesma forma que o pHmetro, o condutivímetro, ele também tem que ser calibrado. Eu calibro com soluções de condutividade conhecidas. E eu calibro o equipamento. Para que ele saiba que um certo sinal elétrico corresponde a um certo valor de condutividade. Então, tal como um pHmetro, condutivímetro também tem que ser calibrado. Agora o Fábio está mostrando uma outra amostra. Então, essa amostra aqui, eu não sei a concentração de sais que ela tem, eu não sei que sais que tem. Mas se eu medir a condutividade desta amostra, deixa eu pegar todas, e aí eu vou colocando lá. Espero não derrubar, né? Porque senão, do jeito que eu sou meio estabanado. Então, o que acontece? Se eu medir a condutividade dessas 4 amostras que eu coloquei, que eu mostrei lá para vocês, mais uma vez, isso aqui é água de abastecimento. Então, deve apresentar uma concentração de cátions e ânions moderadamente baixa. Eu posso medir a condutividade e ter uma ordem de grandeza. Se eu pegar, por exemplo, lixiviado de um aterro sanitário, ele deve ter uma concentração de cátions e ânions muito maior. A condutividade deve ser maior. Porque ela foi impactada por uma série de recebimentos constituintes que acabaram se agregando na fase líquida. A condutividade tem que ser maior. Ou pelo menos eu espero que seja maior. Só que um efluente industrial. Não sei. Eu não posso dizer nada. Esse efluente industrial, por exemplo, pode ter uma grande quantidade de compostos dissolvidos. Mas se eles não forem iônicos, a capacidade de passagem de corrente elétrica é pequena. Eu não sei. Pode variar. Depende do efluente. Então, a condutividade me dá uma medida indireta da concentração de compostos que estejam na forma iônica em solução, cátions e ânions. Que cátions e ânions? São outros 500. E isso a gente vai avançando ao longo da disciplina e a gente vai observando que cátions e ânions são esses e como é que eu consigo analisá-los. Mas são passos que nós vamos dar em sequência. Que cátions e ânions? Não sei. Mas eu sei que tem mais, eu sei que tem menos. Então, qual que é a vantagem do parâmetro de condutividade? É a rapidez. Então, uma série de processos de tratamento onde eu preciso trabalhar com águas com baixíssimas concentrações de sais, muitas vezes o parâmetro de monitoramento mais relevante é a condutividade, para que eu possa aferir, por exemplo,
se certos processos de tratamento estão trabalhando de forma satisfatória. Tem processos de tratamento que têm por objetivo remoção de compostos inorgânicos, dissolvidos. Então eu tenho que aferir a eficiência do processo de tratamento. A condutividade é um parâmetro excelente, porque é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele não me diz que cátion, que ânion, que é, mas ele me diz se tem muito ou se tem pouco. Então por isso condutividade é um parâmetro relevante. Perceberam a sacada? Perceberam? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Qual que é o cuidado relevante? A unidade, lembra, condutividade tem unidade, e a unidade de condutividade mais usual é microsiemens por centímetro. E os nossos valores de referência são dados em microsiemens por centímetro. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Lembrando, esses vídeos das análises, eles estão numa playlist chamada Qualidade da Água. Eu vou colocar no e-disciplinas o link das análises que nós estudamos hoje, pH, condutividade, e eu vou colocar mais uma, que é sólidos dissolvidos totais. Eu vou colocar lá. A gente não consegue falar aqui como é que funciona o eletrodo de pH, nem como funciona o eletrodo de condutividade. Mas eu vou também colocar links de dois vídeos no YouTube de fabricantes de equipamentos que mostram como é que funciona o eletrodo de pH e o eletrodo de condutividade. Eles conseguem mostrar 5 minutos, mas é muito bonitinho, porque eles mostram do ponto de vista eletrométrico como é que eles funcionam. Então vai complementar o que a gente viu aqui em sala de aula. Vou deixar também esses links, vou mandar no Disciplinas, aí depois vocês assistam para vocês entenderem direitinho como funcionam esses eletrodos. O que eu vou falar agora é o terceiro parâmetro que a gente vai estudar hoje. E nós chamamos de sólidos dissolvidos totais. Esse parâmetro, sólidos dissolvidos totais, vocês vão entender, em tese, nós não deveríamos estar estudando SDT hoje, mas nós vamos ter uma aula específica sobre série de sólidos. Mas a gente sempre puxa esse parâmetro para cá, nós chamamos de sólidos dissolvidos totais. Muitas vezes, esse parâmetro sólidos dissolvidos totais, ele é abreviado por SDT. SDT é a mesma coisa de sólidos dissolvidos totais. É uma abreviação. Para a gente não ficar falando, sólidos dissolvidos totais. Então a gente fala SDT. SDT é sólidos dissolvidos totais. Para a gente entender o que é o parâmetro sólidos dissolvidos totais, eu vou fazer uma pequena figura. Vamos fazer uma figura tentando indicar, classificar as partículas presentes em águas naturais em função do seu tamanho. Ou seja, eu tenho partículas em águas naturais. Qualquer que seja, eu tenho partículas. Essa água tem partículas. Essa água tem partículas. Toda água tem partículas. E eu vou fazer uma classificação conforme o seu diâmetro. Eu vou classificar as partículas em... Vamos pegar um primeiro aqui. Vou pegar laranja. Partículas que tenham dimensão igual ou superior. Eu vou colocar aqui 1 micrômetro. 1 micrômetro. Tamanho, 1 micrômetro. Partículas que tenham dimensão igual ou superior a 1 micrômetro, nós chamamos de partículas em suspensão. Tem partículas que têm dimensão igual ou inferior a 10 a menos 3 micrômetros.
Nossa, pequenininho? É. Essas partículas são classificadas como partículas, eu vou chamar de dissolvidas. E partículas que têm dimensão física entre 10 a menos 3 micrômetros e 1 micrômetro, nós chamamos de partículas que deverão estar na faixa do coloidal, partículas coloidais. A importância das partículas coloidais vai ficar melhor entendida na semana que vem. Mas então vamos repetir. Eu vou classificar as partículas presentes na fase líquida conforme o seu diâmetro. Partículas maiores que 1 micrômetro, eu chamo de partículas de suspensão. Menores do que 10 a menos 3 micrômetros, partículas dissolvidas. E entre 10 a menos 3 micrômetros e 1 micrômetro, partículas coloidais. Essas partículas dissolvidas, aqui, cátions, ânions, partículas compostos solúveis, estão aqui. Analiticamente, do ponto de vista analítico, eu vou colocar aqui um diâmetro que é super importante para a gente. Ele é o 0,45 micrômetros. Do ponto de vista analítico, tudo que está abaixo eu vou chamar de compostos dissolvidos. Eu já vou explicar para vocês. E tudo que está acima eu classifico como partículas. Na verdade, eu prefiro chamar abaixo de 0,45 partículas dissolvidas. Mas isso aqui é uma classificação apenas do ponto de vista analítico. Vocês vão entender o porquê. Por que nós estamos falando isso? Vamos falar sobre partículas. Tá bom. Eu vou pegar isso aqui. Agora o princípio da análise. Vamos supor que eu pegue aqui. Putz, a amostra ela cheira mal. Vamos dizer que eu faço o seguinte. Eu pegue 100 ml dessa amostra. 100 ml. Pego 100 ml, meço um volume. Coloque num frasco. Esse frasco tem um nome. Eu vou chamar de uma cápsula. Eu vou pegar 100 ml e vou colocar numa cápsula. Vou pegar essa cápsula e vou levar num lugar que tem temperatura igual a 103 graus Celsius. O que vai acontecer? Larga lá. Temperatura maior que 100 graus Celsius. Vou deixar 103. Durante um tempo longo. O que vai acontecer com a água? Vai embora. Porque a pressão atmosférica, se eu coloco uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, a água vai evaporar. Quem vai ficar na cápsula? Vai ficar um monte de coisa, concorda? Um monte. Vai ficar tudo que não evaporar, vai ficar na cápsula. Concorda? Vai ficar um monte de coisa. Inclusive cátions e ânions, concorda? Vai ficar tudo isso aqui e vai ficar cátions, ânions, vai ficar tudo lá, concorda? Então, se eu fizer a mesma coisa com isso aqui, pego 100 ml disto aqui, coloco numa cápsula, a água evapora. O que vai ficar na cápsula? A água vai embora. Tudo que não for água vai ficar na cápsula. Concorda? Isso nós chamamos de sólidos totais. Então, qual que é a base da análise de sólidos? É uma análise gravimétrica, porque eu tenho que trabalhar com massa. E é uma análise que envolve calor, porque eu tenho que evaporar a água. Então, o que acontece? Vamos fazer um gráfico. Um gráfico não, Vamos fazer uma figurinha. Deixa eu fazer bem devagarzinho, para não... Deixa eu fazer aqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma certa água.
essa água deve ter o que a gente chama de sólidos totais. Se eu pegar a minha água todinha, não mexi nela, não fiz nada, não fiz nenhum tipo de tratamento, nenhum. Peguei um volume tal qual ela está aqui, coloquei numa cápsula, 100 ml, deixei evaporar, a água foi embora. No final de um certo tempo, eu vou lá e eu peso a cápsula, eu descubro a massa que ficou retida. Se eu dividir essa massa por um volume, eu vou ter uma concentração. Essa concentração é de sólidos totais. Concorda? Eu não mexi na amostra, eu não fiz nada com ela. Peguei uma alíquota, coloquei na cápsula, a água evaporou. Tudo que ficou retido, sólidos totais. Mas acontece que eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa amostra, eu posso pegar um certo volume e filtrar essa amostra. Eu vou filtrar. Eu vou filtrar numa membrana. Depois a gente vai mostrar para vocês, quando a gente for falar sobre série de sólidos, eu vou mostrar para vocês. Eu posso pegar essa amostra e filtrar numa membrana cujo diâmetro dos poros médio seja de 0,45 micrômetros. Eu vou filtrar essa amostra. Se eu filtrar, tudo que ficar retido nesse papel de filtro tem diâmetro maior do que 0,45 micrômetros. Mas tudo que passar por esse papel de filtro tem diâmetro menor do que 0,45 micrômetros. E aí, se eu pegar este filtrado e colocar na minha cápsula, eu vou ter um outro valor de sólidos. Eu vou chamar esses sólidos de sólidos dissolvidos deixa eu colocar sólidos dissolvidos totais. Isso aqui são os meus sólidos dissolvidos totais. Aí. Isso aqui é sólidos dissolvidos totais. E o complementar nós chamamos de sólidos em suspensão totais, ou SST. Eu vou escrever aqui SST para não confundir. A gente chama de sólidos em suspensão totais. Bom, mas tá bom. Por que esse parâmetro ele é importante? Ambos os sólidos, eles podem ter uma outra classificação. Eu posso ter SSTs que sejam orgânicos, nós vamos ver futuramente, SSTs que sejam inorgânicos. E da mesma forma, eu posso ter aqui uma outra subdivisão, sólidos dissolvidos totais, fração orgânica, e sólidos dissolvidos totais, fração inorgânica. Tenho duas frações. O que está acontecendo? Eu peguei minha amostra. Visualmente, você olha, tem sólidos em suspensão? Se eu pegar e filtrar essa amostra numa membrana 0,45 micrômetros, a retenção de material vai ser significativa? Aparentemente não. Mas se eu quiser fazer, não tem problema. Posso fazer. Pego uma amostra, uma alíquota, filtro numa membrana 0,45 micrômetros, tudo que ficar retido maior vai fazer parte disso. O filtrado eu vou colocar na cápsula e vou fazer esta análise. Posso fazer isso para todas essas amostras. No fundo, o que eu estou medindo? Quando eu faço essa análise de sólidos dissolvidos totais, esse é o meu objetivo hoje, eu estou, na verdade, quantificando tudo que fica retido numa cápsula quando está submetida à evaporação a uma certa temperatura. A água vai embora. Tudo que fica retido nessa cápsula,
nós chamamos de sólidos dissolvidos totais, dado que a minha amostra sofreu, se for necessário, algum tipo de pré-tratamento para separação daquilo que a gente chama de sólidos em suspensão totais. Você deve estar se perguntando por que nós estamos vendo sólidos dissolvidos totais hoje. Nós vamos ter uma análise somente sobre série de sólidos, porque sólidos dissolvidos totais conversa com quem? Não são compostos dissolvidos? Esses sólidos dissolvidos totais devem estar conversando com quem? Com o parâmetro condutividade. SDT deve ter alguma relação com condutividade. Por que tem alguma relação? Condutividade está associada à presença de cátions e ânions. Mas sólidos dissolvidos totais também está associado à presença de cátions e ânions e outros compostos solúveis que estejam na fase líquida. Portanto, o parâmetro sólidos dissolvidos totais, ele deve ter alguma relação com condutividade. Embora sejam parâmetros diferentes. A técnica analítica é diferente. A análise de sólidos dissolvidos totais é uma análise gravimétrica. Eu envolvo pesagem, eu envolvo quantificação de massa. Condutividade é passagem de corrente elétrica. São coisas distintas, mas de alguma forma os parâmetros se conversam. A unidade de sólidos dissolvidos totais é miligramas por litro. É massa por volume. Por que SDT é um parâmetro importante? Porque ele é padrão de potabilidade. SDT é padrão de potabilidade. Só que a análise de sólidos dissolvidos totais é uma análise demorada, demora pelo menos 24 horas. Por isso que muitas vezes a gente faz condutividade, porque é uma análise que eu consigo fazer online e que conversa com SDT. Existe para águas naturais uma relação entre SDT e condutividade. Normalmente é 1K vezes a condutividade. Para águas naturais, essa relação é válida para águas naturais, embora você possa levantar para qualquer tipo de amostra sólidos dissolvidos totais em miligramas por litro e condutividade em microsiemens por centímetro. E esse K normalmente varia de 0,4, eu coloquei um valor aqui, acho que é um pouco maior. Normalmente ele varia de 0,5 a 0,9. 0,5 a 0,9. Eu posso, muitas vezes, dependendo do meu efluente, da minha amostra, eu posso construir as minhas correlações. Elas são específicas para cada tipo de amostra. Mas numa primeira análise para águas naturais, a gente sabe que essa relação normalmente varia de 0,5 a 0,9, onde o SDT é em miligrama por litro e a condutividade em microsiemens por centímetro. Oi. Então, vamos lá. As partículas coloidais, ela tem uma classificação... Desculpa, teu nome? Raquel. Eu vou repetir a sua pergunta para poder gravar aqui, porque senão o pessoal não escuta. A Raquel me fez uma pergunta. Ela me perguntou se... Tá, o que são as partículas coloidais? Na verdade, as partículas coloidais, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho. A gente classifica partículas coloidais como tendo diâmetro entre 10 a menos 3 micrômetros e 1 micrômetro. Mas por que elas são tão relevantes? Porque elas têm propriedades muito particulares. Elas têm propriedades efeito Tyndall, comportamento elétrico e movimento browniano. Como elas têm propriedades muito relevantes para a gente classifica partículas coloidais como sendo nesta faixa, por elas apresentarem características muito especiais. Elas vão dispersar luz, elas vão me causar dispersão de luz, a gente chama de turbidez. A gente vai ver isso semana que vem. Elas me apresentam comportamento elétrico, carga elétrica, por isso que é tão difícil removê-las no tratamento de águas de abastecimento. Eu preciso utilizar alguns auxiliares, coagulante, porque elas têm carga elétrica. E elas têm movimento browniano, porque elas são particularmente influenciadas pelo bombardeamento com as moléculas da água, porque elas têm dimensão da mesma ordem de grandeza.
Então, por elas apresentarem características muito particulares, a gente classifica essas partículas de partículas coloidais. Só que elas podem fazer parte, analiticamente, elas fazem parte, se você pegar o 0,45 micrômetros, parte delas faz parte de partículas dissolvidas e parte delas faz parte de partículas de suspensão. Tá? Mas essa divisão aqui, ela é simplesmente analítica. Por que ela é analítica? Porque eu tenho um filtro, um papel de filtro, que a gente chama de tem um papel de filtro em laboratório, cujo o papel de filtro tem diâmetro dos poros médio de 0,45 micrômetros. Então, normalmente, quando a gente quer fazer uma diferenciação entre o que está dissolvido e o que está na forma particulada, a gente filtra a amostra no papel 0,45 micrômetros. Tem até um menor, tem 0,22 micrômetros, mas normalmente o Standard Methods ele recomenda que essa classificação analítica do que esteja dissolvido e do que esteja particulado seja feita utilizando esse papel de filtro de 0,45 micrômetros. Tá? Por isso que, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de sólidos dissolvidos totais nesta amostra, como é que eu faço? Bom, tem um monte de partícula que visualmente eu estou vendo, putz, tem partícula aqui que tem dimensão maior do que 0,45. Então eu vou pegar essa amostra, vou filtrar, e aí, na hora que eu filtrar essa amostra, eu estou retirando partículas que têm dimensão maior do que 0,45 micrômetros, e no filtrado, aquilo que passar pelo papel de filtro, eu vou fazer a minha análise de sólidos dissolvidos totais. Tá certo? Eu tenho que tirar a influência dos sólidos em suspensão. Eu filtro a amostra. Eu posso filtrar, eu posso centrifugar, eu tenho uma série de técnicas analíticas para fazer essa separação. O mais comum é a gente filtrar em papel de filtro. Deixa eu mostrar para vocês, para que a gente não tenha dúvidas. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz a análise de condutividade. Só que esta análise, turma, Ai. Opa, peraí. Ops. O que eu vou fazer? A análise é um pouco longa. A gente tem mais ou menos uns 20 minutos para terminar a aula. Eu vou passar mais rápido. E aí eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo. Tá? Então, o que acontece? É uma análise gravimétrica. Por que ela é uma análise chata de fazer? Porque envolve pesagem de massa. Essa peça que vocês estão vendo aqui é uma cápsula de porcelana. Ela vai envolta numa peça de vidro maior que chama dessecador. Por que eu preciso do dessecador? Não é uma análise que envolve massa? Como é que eu vou fazer essa análise de sólidos dissolvidos totais? Eu tenho que ter uma massa inicial e uma massa final. A minha massa inicial é essa cápsula. Só que essa cápsula não pode ter umidade. Então eu tenho que preparar a cápsula. Então, antes de fazer toda essa análise, essa cápsula tem que ser lavada, tem que ser colocada em mufla, 550 graus, tem que secar, e aí eu deixo num dessecador para não pegar umidade. E aí eu vou pesar essa cápsula. Quando eu peso essa cápsula, eu tenho o que a gente chama de P0. É o peso dela puro, aparentemente. É o peso dela só a cápsula. O que o Fábio vai fazer? Ele vai tirar essa cápsula do dessecador.
ele vai tirar a cápsula. Olha como é pegar um papel. Por quê? Eu não posso pegar umidade. Eu venho com a mão cheia de gordura, pego a cápsula, a gordura da minha mão vai ficar na cápsula. Está preparando, né? Isso é só a preparação da cápsula. Olha como é uma análise demorada. Eu tenho que pegar a cápsula, preparar a cápsula. Demora. Análise gravimétrica demoram. Isso é só a preparação da cápsula. Você viu? Só da cápsula. Então, o que acontece? O que o Fábio tem? Ele tem a cápsula e o P0. Ele conhece o P0. Aí tem a amostra. Ele vai pegar um volume. Ou seja, ele tem um volume. Ele vai pegar esse volume e vai colocar na cápsula. Certo? Tudo bem? Vou deixar uma pausa. Se eu transferir esse volume da amostra pura, sem fazer nada com ela, isso aqui a gente chama de sólidos totais. Se eu separar o particulado, tirar o particulado e eu trabalhar com o filtrado, eu vou fazer SDT. Partindo do pressuposto que, por exemplo, certas amostras têm uma concentração muito pequena de sólidos em suspensão totais, eu posso fazer direto. Posso pegar a amostra e colocar na cápsula e subentender que praticamente os meus sólidos totais serão iguais aos sólidos dissolvidos totais. Que esta concentração de SST é praticamente irrelevante. Depende da amostra. O que o Fábio fez? Vai colocar... Vai pegar esse conjunto e vai levar numa estufa. E vai deixar a 180 graus. 180. O que vai acontecer? A água vai embora. O que vai ficar na cápsula? Tudo que tiver, tudo que for cátion, ânion, compostos dissolvidos,
que porventura não forem expulsos, retirados da fase líquida a 180 graus, tudo que não evaporar são sólidos dissolvidos totais. Lá vai, vamos lá. Vai para a estufa. E vai ficar lá. Normalmente 24 horas. Passou 24 horas, a água evaporou. Ele vai pegar aquela cápsula, ela está quente, vai colocar no dessecador. Por quê? Para esfriar. Eu não posso medir o peso da cápsula com ela quente, porque ela pode criar correntes de convecção dentro da balança. Tem que colocar no dessecador, esfriar. Por que no dessecador? Para esfriar e sem incorporar nenhum tipo de elemento externo. Na hora que ela esfriar, eu vou pegar essa cápsula e vou pesar. Vou levar numa sala de balanças. Eu vou adiantar um pouquinho. Isso é uma sala de balança. Uma balança analítica. A minha cápsula está aqui. Já esfriou. Eu vou pegar agora essa cápsula e vou pesar. Aí eu vou tirar o peso 1. O que é o peso 1? É o peso da cápsula mais tudo que ficou lá dentro. P1 menos P0 é a massa retida. E a concentração dividido pelo volume. É uma análise, portanto, gravimétrica. E a unidade de SDT é miligramas por litro. Qual que é o problema dessa análise? Oi? Demorado. É uma análise que demora pelo menos 24 horas. É uma análise demorada. Qual que é a vantagem de condutividade? Condutividade demora quanto tempo? Se eu estiver muito cansado, demora uns 2 minutos. Se eu tiver um medidor de processo online, eu meço na hora. Então, por isso que é interessante, dependendo da aplicação, você ter esta correlação. Porque você pode medir condutividade e estimar SDT. Não que você não faça. Você pode fazer em algumas amostras específicas. Mas para monitoramento de processo, a condutividade é muito rápida. Então, portanto, muito importante. No entanto, padrão de potabilidade, sólidos dissolvidos totais, é padrão de potabilidade. Não é condutividade, é SDT. Deixa eu parar um pouquinho. Praticamente já acabou. Deixa eu comentar uns pontos que são relevantes na análise de sólidos dissolvidos totais. Quais são alguns valores de referência para sólidos dissolvidos totais? Eu tenho que ter alguma ordem de grandeza. O que é sólidos dissolvidos totais baixo? O que é SDT alto? O que é SDT baixo? Normalmente, padrão de potabilidade de sólidos dissolvidos totais, 500 miligramas por litro. Por que sólidos dissolvidos totais é padrão de potabilidade? O que acontece se você ingerir uma água com grande quantidade de sólidos dissolvidos totais? Vai morrer? Não, mas vai te causar o quê? Um desconforto. A água fica levemente salina, porque água com grande concentração de sólidos dissolvidos totais fica salina. Ela fica com um gosto desagradável. Algumas águas minerais muito famosas no mundo apresentam concentrações de sólidos dissolvidos totais elevados, 500, 600 miligramas por litro. São águas minerais. E você sente uma água levemente salgada e você paga 5 euros pelo frasco, pela embalagem. E você toma e acha uma delícia. Mas são águas minerais que apresentam
grandes concentrações de sais dissolvidos. Mas qual que é o problema direto para a gente, diretamente? Você ingere uma água de abastecimento, normalmente águas de abastecimento, têm concentrações de sólidos dissolvidos totais que ficam de 100 a 200 miligramas por litro. Aí você passa a ingerir uma água com uma concentração de sólidos dissolvidos totais mais alta. Qual que é o desconforto? Teu organismo está acostumado com uma concentração de 100 miligramas por litro. Entra uma água com concentração de 500 miligramas por litro. Qual é o desconforto? A água vai entrar no seu organismo, vai para o seu intestino, maior concentração de sais, osmose reversa. Meio menos diluído vai tender a dissolver o meio mais diluído. Você vai perder água, vai sentir aquele desconforto, mas depois o seu organismo se estabiliza com uma água de concentração mais alta. Então, sólidos dissolvidos totais é padrão de potabilidade de tal forma que não haja um desconforto na utilização dessa água para fins potáveis. Mas além disso, água com grande concentração de sólidos dissolvidos totais tende a ter o quê? Água com SDT alto, em tese tem o quê? Mais cátions e ânions. Mais cátions e ânions, condutividade alta. Condutividade alta significa maior capacidade de conduzir corrente elétrica. A água passa a ser mais corrosiva. Então, muitas vezes, processos industriais, instalações que trabalham com água quente, instalações industriais não podem trabalhar com água, com grandes concentrações de sólidos dissolvidos totais, porque elas se tornam mais corrosivas, especialmente em ambientes com temperatura mais elevada. Então, o parâmetro SDT é super importante. Segundo, águas que apresentem, efluentes que apresentem grandes concentrações de sólidos dissolvidos totais podem impactar o lançamento no corpo d'água. O aumento da concentração de SDT no corpo d'água faz com que a condutividade aumente. O SDT aumente, e isso causa uma deterioração da qualidade da água dos corpos receptores. Então, SDT é um parâmetro importante para a gente, não apenas como padrão de potabilidade, mas como padrão de qualidade para águas industriais, como um padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores. SDT é um parâmetro relevante. E por que a gente precisa falar de SDT hoje? Porque ele se conversa com condutividade. Ele conversa. Agora veja o seguinte, eu pego uma água destilada. A condutividade da água destilada é alta ou baixa? Baixa. Aí eu pego e coloco, por exemplo, açúcar e misturo. Na hora que eu coloquei açúcar, o que eu aumentei? Aumentei a condutividade? Não, mas aumentei quem? Se eu pegar a parte dessa amostra e evaporar, o que vai ficar na cápsula? O açúcar que eu dissolvi. Mas por que não aumentou a condutividade? Porque o açúcar não é iônico. O açúcar não é iônico. Então, muitas vezes, o SDT pode ser alto, mas a condutividade pode ser baixa. Mas por que o SDT seria alto? Não, deve ter uma grande quantidade de compostos dissolvidos na fase líquida. Mas a ideia é que, se isso aqui for alto e isso aqui for baixo, não são compostos iônicos, são compostos, provavelmente compostos dissolvidos, neutros, sem carga elétrica. Eles não se dissociam. Então, olha como é interessante. Agora eu começo a somar os parâmetros. Eu começo a entender. Puxa vida, agora uma água tem condutividade, eu tenho análise de SDT, eu tenho pH, agora eu começo a inferir, eu começo a tirar conclusões. Eu estou começando a somar as contribuições dos parâmetros individuais e começar a entender a qualidade da água. Puxa, a condutividade é alta, então eu devo ter uma grande quantidade de compostos dissolvidos. Puxa, então deve ter muito cálcio, magnésio, cloreto. Sim, pode ser que eu tenha. Eu posso quantificá-los por meio de análises específicas, mas eu já sei que se a condutividade é alta, tem um monte de coisa que está na forma iônica e que vai me permitir a passagem de corrente elétrica. Ah, e também deve aumentar o SDT? Provavelmente sim, isso aqui deve ser alto também, porque a condutividade é alta. Percebeu? Olha como eu já começo agora a pescar as duas coisas juntas. Perceberam? Pessoal, dúvidas? Oi.
Na verdade, sólidos dissolvidos totais é uma somatória de compostos que vão ficar retidos nessa cápsula após a evaporação da água. Como é um padrão de potabilidade, eu estou imaginando que a concentração de sólidos em suspensão seja muito baixa. Então, eu já estou inferindo que esses compostos estão na forma dissolvida, percebeu? Porque é um padrão de potabilidade. Se eu quiser fazer uma análise de SDT na água, por exemplo, de um lago. Ah, não, isso aqui é o lago. De um lago, por exemplo. Não, mas se eu... Não, tem um pouco de sólidos, eu tenho que filtrar a amostra. E aí eu suponho, mas qual que é a parcela disso e disso? Não, filtro a amostra e faço análise de SDT no filtrado. Aí eu estou separando. Ah, mas e esses sólidos aqui em suspensão? Ah, nós vamos começar a falar deles na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai falar sobre turbidez, cor e vamos falar sobre série de sólidos. Aí nós vamos entender o que são esses sólidos em suspensão e como é que eles vão conversar com o parâmetro novo que nós vamos falar, que chama-se turbidez. Aí nós vamos começar a fechar esse cerco e entender melhor como agora esses parâmetros todos estão conversando. Tá joia? Tudo bem, Raquel? Pessoal, dúvidas? Então, o que eu vou fazer hoje? Tarefa minha. Hoje eu não sei se eu consigo, mas amanhã com certeza eu faço. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, mas acho que não. Não esqueci. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no e-disciplinas os links dessas análises. pH, condutividade e SDT. Vou pedir para vocês assistirem. Eu vou colocar 2 links que são muito legais, porque mostram o funcionamento, como que é o eletrodo de pH e como que é o eletrodo de condutividade. Dá para entender, não é que é difícil, mas é que eu não consigo explicar aqui. Lembrando, não é um curso de química analítica, mas ele mostra como é que funciona o eletrodo de pH e como é que funciona o eletrodo de condutividade. Então é rapidinho, coisa de 5 minutos, mas é muito legal, porque mostra todo o princípio físico envolvido. Ele é físico e, puxa vida, não é simples, mas muito útil. Ele vai mostrar como é que eu consigo fazer, como o eletrodo consegue mensurar H+ e condutividade. Vou deixar esses 2 links. Vou pedir para vocês assistirem, tá bom? E aí, na semana que vem, além de nós homenagearmos mais 2 bandas, então no programa, lógico, né? Se alguém tiver alguma sugestão, depois me fala. E aí, na semana que vem, cadê o programa? Na semana que vem, a nossa ideia é a gente falar sobre isso. Ah, não, tá bom. Na semana que vem nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre turbidez, cor real e cor aparente, e nós vamos fazer alguns exercícios para poder fixar um pouco esses conceitos. Tá? Série de sólidos é só a terceira aula. Então a gente tem um tempinho para a gente poder fazer uns exercícios, é bem legal. Tá? A gente faz alguns exercícios e a gente complementa a aula de hoje. Tudo bem, turma? Dúvidas? Joia? Então, turma, muito obrigado, boa semana para vocês, até a próxima segunda-feira. Valeu. Nada? Oi, deixa eu só fechar aqui.